fanzine, graphic novel e gibis. Essas são algumas das modalidades de histórias em quadrinhos. A produção nacional das HQs nunca esteve tão em alta. Os autores brasileiros ganharam independência das editoras internacionais e conseguem publicar suas próprias histórias. Confira na reportagem os rabiscos dessa indústria. As histórias em quadrinhos não atraem apenas o público infantil. Não existe muito mais o preconceito de quadrinhos é coisa para criança. Eu acho que isso meio que está caindo já faz tempo, né? Apesar de não parar de crescer, o público que se diverte com as tirinhas poderia ser bem maior. No Brasil, nós temos o grande vendedor de quadrinhos, indiscutivelmente, que é o Maurício de Souza, que vende em torno de 2 milhões, por aí, cópias mês de todos os seus títulos. E nós temos inúmeras outras tentativas, álbuns, revistas independentes, que são muito interessantes, que são muito válidas, porém, elas têm um alcance muito limitado. Então você tem vendas de 5 mil, 3 mil cópias. Para um país que tem 180 milhões de habitantes, você percebe que não tem muito alcance. Roberto de Souza sofreu resistência da família quando disse que ia estudar quadrinhos, há 12 anos. Agora consegue viver só de seu trabalho como quadrinista e vai publicar seu primeiro projeto em breve. Estou desenvolvendo esse projeto agora e é muito bacana porque eu estou tendo a oportunidade de fazer um trabalho com um conteúdo que eu quero passar, né? Quando eu trabalhava antes com HQ, eu era obrigado a fazer a história que me mandavam fazer. E essa não, essa eu tenho a oportunidade de contar sobre o tema que eu quero. Os brasileiros entraram de vez no mercado de quadrinhos. Estão se profissionalizando e conseguindo publicar as suas próprias histórias. Muitas delas, como essa aqui, se encontram na banca mais próxima. Mas a questão é, quem compra quadrinhos? Classe baixa não compra gibi, mulher não compra gibi, idoso não compra gibi. Por quê? Não tem gibis, quadrinhos, feitos para eles. A minha avó não vai ler quadrinho porque não tem um quadrinho feito para ela. O que ela tem para se identificar com um personagem que usa um colã, uma capa e dá porrada em alguém? Isso não tem nada a ver com o mundo dela, com as expectativas dela, então ela não se identifica. Se ela não se identifica, ela não compra. Eu acho que existe o público está aí fora, eles topam ler, se chegar na mão deles, eles vão ler e se for bom, eles vão gostar. A dificuldade é como você faz para chegar lá. Danilo fez parceria com Maurício de Souza no projeto MSP 50, com a graphic novel Astronauta Magnetar. Mas por incrível que pareça, fazer quadrinhos não é a profissão dele. Danilo é publicitário. Fazer quadrinhos é uma coisa meio idiota, assim, porque a quantidade de trabalho que você tem e o retorno que você dá são meio díspares, assim. Você trabalha 6 meses, 1 ano, e você só vai ver um retorno no final dessa jornada. Eu tenho a ambição de um dia conseguir viabilizar uma carreira de quadrinhos onde eu receba para fazer exclusivamente quadrinhos, onde eu possa, de repente, não ter que ter uma outra atividade para me dedicar totalmente a isso. Para chegar lá, o trabalho precisa sempre estar crescendo. E para quem quer seguir na carreira, 2 dicas de profissionais do ramo. Leva um caderno, o dia inteiro, leva um caderno com você. Sempre tem um caderno e uma caneta. Porque assim, eu já perdi a conta das ideias que eu perdi porque eu não anotei na hora que eu tive elas, sabe? E aí você tem um caderno, isso meio que te incita a desenhar mais, e aí você acaba exercitando mais o desenho, e aí você anota as coisas que te ocorrem, ideias que te ocorrem, e aí você vai criando um depósito para todo esse material. Não tenha medo ou vergonha de contar suas próprias histórias, os seus próprios medos, os seus próprios desejos, aquilo que faz de você brasileiro. O mercado brasileiro está aí ávido de grandes obras, de grandes personagens, de grandes histórias que reflitam o nosso mundo e até proponham coisas, ideias, padrão de comportamentos, novas maneiras de viver e, por que não, um herói que represente o desejo do brasileiro de se tornar uma coisa melhor.